Oi, pessoal. Eu prometi que ia fazer uma live hoje, né, no Facebook. Estou aqui. Bom, a intenção dessa live que eu estou fazendo agora no Facebook é exatamente falar da minha intenção de produzir lives, né? Fazer uma programação de lives, de vídeos ao vivo, para que eu possa falar de vários assuntos. E muito vai depender da interação de vocês, né? Lógico que quando a gente faz uma live, o objetivo é interagir com todos vocês. Então, a partir de hoje estou inaugurando aqui essa proposta de estar fazendo lives. Já estou vendo um pessoal, a minha prima Kátia, ela entrou, a Verônica, a Jussara. Muito bacana ver vocês aí. A Milvana, minha colega de profissão. Tá bacana ver vocês. Então, assim, eu estou aqui para isso, para inaugurar essa atividade de fazer lives e estar interagindo com vocês. E falando de vários assuntos aí que vocês gostem, e que eu também gosto, lógico. Inclusive, eu coloquei alguns endereços, tá? Na descrição da live, de páginas que vocês podem ingressar para a gente debater alguns assuntos específicos. Né? Essa página aqui é minha página pessoal, né? de amizade, de amigos. Então aqui eu vou falar de vários assuntos de um modo geral. Mas tem algumas páginas onde eu vou estar tratando de assuntos específicos. Por exemplo, as minhas páginas de astrologia. Nessas páginas eu vou falar só de astrologia. Já na página Nerd Cult, que eu também coloquei lá o endereço, eu vou estar tratando de temas de política, de filosofia, de cultura, né? Então vocês podem ingressar nessas páginas que de tempos em tempos eu vou estar produzindo conteúdos por lá. Olha aí, meu amigo Laurindo Gomes também acabou de entrar, né? Legal, bacana. E eu estou gostando de ver as curtidas de vocês, obrigado, viu? Eu não vim com uma pauta preparada para hoje, né? Não estou com uma pauta pronta. Eu poderia falar de astrologia, poderia falar um pouco de política. Aliás, tem um assunto aí que está em alta, né? Que é parece que foi uma exposição que foi cancelada, né? Que foi anulada, uma exposição que deu aí uma certa polêmica, né? É uma exposição de arte queer. E que o pessoal está falando que era uma exposição que falava de apologia a, como que eles falaram? Pedofilia, né? E isofilia. Né? Então, falaram, né, que essa exposição tratava desses assuntos. E isso gerou uma grande polêmica. Né? Esse é o assunto que está em alta agora nas redes sociais. Né? Eu não vou falar disso agora, exatamente agora, nesse momento, porque o meu objetivo hoje é só falar, né? É só comunicar que eu estou com vontade de fazer as lives, mas de repente, né, se vocês fizerem perguntas, eu vou estar aí respondendo, ok? Eu tenho algumas novidades para falar do canal Professor Adalberto Pessoa. Amanhã, que é terça-feira, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma live específica só sobre astrologia. Só que essa live é no YouTube, é no canal Professor Adalberto Pessoa, tá? Então, assim, quem quiser conversar comigo sobre astrologia, especificamente só sobre astrologia, então amanhã às 19 horas eu vou estar fazendo uma live no canal Professor Adalberto Pessoa. E vou falar de signos, vou falar de planetas, vou falar de assuntos ligados à astrologia. Vamos ver o que mais. Também estou com alguns vídeos prontos para editar. E legal. A Milvana falou para eu falar um pouco de astrologia para o Brasil para o próximo ano. Legal. Vou falar então um pouco desse assunto. Se vocês quiserem que eu fale de outro assunto, é só vocês irem colocando nos comentários que eu falo, tá? Olha, eu não olhei ainda o mapa astral do Brasil exatamente para o próximo ano. Esse ano de 2017, ele é um ano de Saturno. Vocês vão encontrar em alguns sites, em alguns lugares falarem por aí que é um ano de Vênus. Não é.
2017 é um ano de Saturno. E um ano de Saturno, ele é um ano um pouco difícil, é um ano de contenção, né? Então, vocês devem saber disso, quem acompanha sabe que esse governo Temer ele é um governo de muita austeridade, né? Eles têm uma linha de trabalho de austeridade, então corta gastos ali, corta gastos acolá, mas é um corta gastos sociais, né? Então, o Temer ele corta gastos na área social. Na verdade, se a gente for parar para pensar nas vantagens que ele, a equipe de políticos que apoia ele, né? O judiciário que também apoia ele, nós sabemos que o Temer ele é muito blindado, né? Tanto pelo judiciário quanto por outros grupos políticos. Para eles não tem nenhum corte, né? Eles têm todas as regalias possíveis e imagináveis. Mas num ano de Saturno, o que acaba acontecendo é um pouco isso, né? Essa coisa de um governo austero, né? Que vai cortando. Para 2018, né? 2018 vai ser um ano de Júpiter. Se a gente parar para pensar no ano de Júpiter, ele tem que ser mais próspero, né? E realmente, se a gente parar para olhar um pouquinho, tem surgido nas mídias conservadoras, nas mídias tradicionais. Então, o que é mídias conservadoras? O que são mídias tradicionais? Rede Globo, Revista Veja, Jornal Folha, essas coisas assim. Nessas mídias tem aparecido um pouco que a economia tem dado sinais de melhora. As mídias alternativas negam isso. Mídias alternativas progressistas, de esquerda, né? Como, por exemplo, a socialista Morena, ou então o Mídia Ninja, né? São mídias alternativas. Enfim, essas mídias alternativas negam a melhora econômica, né? Mas as mídias tradicionais têm falado de sinais de melhora, sinais muito pequenos, sinais muito tímidos. Se a gente parar para pensar que o ano de 2018 vai ser um ano de Júpiter, teríamos que ter alguma melhora sim. Porém, eu ainda preciso dar uma olhadinha no mapa do Brasil para o ano que vem, porque se eu não me engano, Júpiter não está muito bem posicionado. Não, aliás, Júpiter está bem posicionado. Júpiter vai estar em Escorpião, né? Então, em Escorpião, Júpiter realmente traz algum benefício, inclusive para a economia. Então, vai ter uma melhora da economia, sim. Acredito eu que não vai ser grande coisa. Mas, provavelmente, eu vou falar nessa linguagem, tá? Provavelmente o governo golpista vai usar um pouco dessa melhora econômica para se justificar no poder. Mas, por enquanto, é isso que eu posso falar. Eu tenho que pegar depois o mapa do ano que vem, né? Talvez numa próxima live eu possa trazer esse assunto com mais clareza. Mas o que eu já posso dizer é o seguinte: tem um vídeo no meu canal que fala do Brasil em 2020. Tá? Eu escolhi exatamente falar do Brasil em 2020 porque vai acontecer uma série de conjunções de planetas no signo de Capricórnio. Isso em 2020. Falando de um forte conservadorismo que vai emergir em 2020. Já está agora, né? Nós já estamos numa onda conservadora agora. Mas o auge disso vai ser em 2020. Aí, Ana Paula. Governo golpista, o texto melhor. Amei, mas é mesmo, né? Espero que eles não me descubram e não queiram abrir um processo contra mim. Porque dentro dessa linha de governos conservadores, né, e ditatoriais, e o Brasil está caminhando para isso, a gente vai ver isso mais claramente em 2020. Podem, assim, registrem isso num papel, num caderno, que vocês vão ver, né, se não vai acontecer isso que eu estou falando. Então, assim, dentro dessa linha de conduta do governo, logo eles vão tentar atacar a internet. Já tentaram uma vez, as pessoas foram contra, né, se manifestaram, e aí eles voltaram atrás. Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vão tentar de novo atacar a internet.
Deixa eu ver aqui meu amigo Carlos Moraes, deixa eu ver o que ele colocou. As mídias tradicionais até querem nos convencer, mas os fatos são outros. Se a renda e as receitas familiares ficarem decrescendo cada vez mais, a única coisa melhor que será apontada é que os bancos estarão recolhendo todo o dinheiro que entrou no país. Mas a economia familiar e industrial vai estar no fracasso. Isso sem falar nos prestadores de serviços. Concordo. Acho que já está acontecendo isso, né? Mas a tendência realmente é piorar, assim, pelo que eu vejo nos astros, tá? Porque se a gente pensar que em 2020, né, a onda conservadora vai estar no máximo, no auge, infelizmente o quadro futuro não é positivo mesmo. Ana Paula, a gente tem advogada. Então, o que acaba acontecendo, tá? Eu pretendo no futuro, e eu vou fazer isso, é um vídeo falando de soluções astrológicas, tá? Porque na verdade, assim, eu tenho feito previsões que são tanto quanto negativas, né? Assim, infelizmente, não é porque eu quero ser negativo, é que o mapa me mostra uma situação de crise que tende a piorar e que está caminhando mesmo para um conservadorismo extremo. Eu pretendo depois fazer um vídeo de soluções astrológicas, até porque, aproveitando que vocês estão me ouvindo aí, por melhor ou por pior que seja a previsão, a astrologia ela não é 100% determinista, tá? Nem tudo que está previsto, por mais que a tendência seja forte, eu não posso falar com 100% de certeza que vai acontecer o que está previsto. Sempre existe uma margem de possibilidade de mudar o destino, né? Seja ele qual for. Vejam bem, a astrologia trabalha com destino, tá, gente? Então, assim, a astrologia aponta tendências fortes, mas não é algo definitivo que vai ter que acontecer a todo custo. Existem possibilidades de soluções, e eu pretendo fazer no futuro um vídeo de soluções astrológicas, né? Porque se as coisas estão caminhando para esse conservadorismo extremista, ditatorial, quais seriam as possibilidades de solução, né? O que a gente poderia fazer para tentar resolver isso? Então, assim, eu estou estudando um pouquinho isso e eu pretendo trazer esse vídeo. Mas eu tenho assim algumas propostas que eu posso até falar agora nessa live aqui. Né? Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente se conscientizar da situação que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos enfrentando. Né? Eu acho que política é uma coisa que não dá para fazer de conta que não existe, deixar para lá, não quero saber desse assunto, não quero falar disso. Não dá para fazer isso. Por mais que você tente fazer isso, mais cedo ou mais tarde a política bate na sua porta, né? E com essa onda de retirada de direitos, a questão da aposentadoria, retirada de direitos trabalhistas, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, alguma perda assim vai bater na sua porta. E se você não se interessar por política, mais cedo ou mais tarde você vai se dar mal com isso. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Né? Os políticos corruptos, os políticos que querem prejudicar a gente, na verdade eles querem que você, que eu, né, nós, a população comum, que a gente não se interesse por política. Para eles é bom que a gente não se interesse, porque aí eles ficam livres para poder fazer o que bem querem. Né? E, então, assim, qual seria o caminho de solução? Em primeiro lugar, com certeza, é se conscientizar. É se alfabetizar politicamente, é buscar informação. E na minha opinião, tá? Assim, quem me conhece, quem acompanha as minhas postagens, sabe que minha posição política é de esquerda, né? De esquerda progressista. Não de extrema esquerda. E, logicamente, nem de extrema direita. Porque, assim, eu não acredito em nada que seja extrema, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Nada que seja do extremo, eu não acredito. Né? Não acho que seja por aí o caminho. Mas eu prefiro a esquerda, por quê? Porque a esquerda trabalha uma questão de
igualdade social, né? Ou a esquerda ela combate a desigualdade social, né? E que é um assunto que muita gente não entende o que é desigualdade social. As pessoas pensam que desigualdade social é ser diferente, né? Cada pessoa é diferente, isso é verdade. Cada pessoa, cada ser humano é diferente um do outro. Esse conceito se chama diferenciação social. Agora, a desigualdade social é uma outra coisa. A desigualdade social é o quanto que eu tenho de acesso, né, aos bens sociais. Então, por exemplo, se uma pessoa rica tem direito a melhores hospitais e uma pessoa pobre não consegue ter direito ao básico na área da saúde, você tem aí uma desigualdade social, porque você tem uma diferença no acesso a um bem público que, por exemplo, é a saúde, né? E o que a esquerda pretende? A esquerda ela pretende combater essas desigualdades. Esse é o lema da esquerda, né? E ainda mais uma esquerda progressista. Isso não é uma preocupação da direita. Infelizmente não é. Até porque a direita está mais do lado do capitalismo. Então, assim, a preocupação da direita é muito mais uma questão de mérito, né? De conseguir o sucesso pelo próprio mérito. Então, acaba incentivando uma coisa mais de competição, né? Então, a lógica de direita é uma outra coisa. A lógica de esquerda não. A lógica de esquerda ela é caracterizada pela luta contra a desigualdade social. É isso que eu gosto na esquerda. Então, o caminho de solução para mim, né, dentro do assunto que a gente estava falando, o caminho de solução para mim é a união da esquerda. A esquerda precisa se unir, porque, na verdade, a direita, principalmente a direita mais corrupta, mais conservadora, de extrema direita mesmo, eles são unidos. Eles são confusos, eles, né, são incoerentes, mas são unidos. Enquanto que a esquerda, por exemplo, eu não vejo essa união. Eu vejo muita fragmentação na esquerda. Mas deixa eu ver aqui, ó, apareceram meus amigos, Neide, Maria Porfírio, Arnaldo, Daniela. Olha, pessoal, boa noite. Heloísa, o Pedro. Ana Paula escreveu aqui. Estamos vivendo hoje quase uma covardia social. A direita é a favor do mercado. Então, assim, também quero dizer que, embora eu goste da esquerda, eu não sou anticapitalista, tá, gente? Eu não sou antidireita, né? Não é exatamente isso. Tenho minhas críticas em relação ao capitalismo. Tenho minhas críticas e assim, não tem como não ter. Não tem como não ter, assim. Quem me conhece sabe que eu estou fazendo faculdade de filosofia. A gente estuda muito isso na área de ciências humanas e sociais, muito. Aí outra coisa que eu acho importante, né? Eu acho que para se ter consciência política é importante sim estudar um pouco de ciências humanas e sociais. Não precisa ser filósofo, não precisa ser psicólogo social, não precisa ser sociólogo, historiador ou geógrafo, não precisa disso. Mas eu acho que precisa ter um pouco de leitura nessa área, né? Estudando matemática, física e química, você não vai criar crítica política. Não é, né? Assim, lógico, matemática, física, química, português, inglês, tudo é importante, né? São saberes que trazem contribuições outras. Mas no campo político, o estudo tem que ser em ciências humanas e sociais. Se você não faz isso, você fica com uma visão ingênua da política, né? E como eu disse, isso é muito prejudicial para a gente. Mas, então, como eu falei para vocês, né, até porque eu tenho a formação em psicologia social, inclusive, e estou fazendo a faculdade de filosofia, a gente acaba estudando muito esses temas sobre capitalismo, sobre direita, esquerda e por aí vai. E aí não tem como não ter uma crítica em relação ao capitalismo, em relação à direita. Mas o fato de ter essa crítica não quer dizer que eu sou anticapitalista e que eu quero que o capitalismo se destrua. Não é isso, né? Quer queira, quer não, nós vivemos num mundo capitalista. Essa que é a realidade, né? E acredito que tanto eu quanto vocês que estão me assistindo, estão me acompanhando agora,
todo mundo aqui trabalha, todo mundo rala duro, né? Todo mundo tenta progredir, crescer na sua profissão, na sua própria carreira. Isso são as regras desse mundo que a gente vive. Mas eu acho que o contraponto disso é exatamente a luta por desigualdade social, né? Eu acho que bacana a gente lutar, buscar o nosso sucesso. Eu sou muito a favor disso. Eu próprio sou assim. Mas eu consigo ver o outro lado também, que é o lado de buscar por uma sociedade mais justa, né? Se comprometer, assim, é o conceito de responsabilidade social, né? É se comprometer por uma sociedade mais justa, entrar em ações que possam diminuir essa desigualdade, né? Que possam promover uma sociedade mais justa. E, inclusive, eu defendo que todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Assim, não era a minha intenção exatamente falar desse assunto, tá? Mas assim, já que a gente começou, eu estou desenvolvendo, né? E eu estou aqui falando para vocês qual é a minha ideia. Mas a minha ideia é que todo mundo pode fazer alguma coisa assim, todo mundo. Né? Lógico que eu estou falando para vocês que estão me assistindo. Então, assim, e talvez para pessoas que ainda vão assistir, porque depois eu vou deixar essa live no Facebook e nos meus canais, nas minhas outras redes. Mas, assim, a minha mensagem é essa: todo mundo pode fazer alguma coisa. Seja no campo virtual, ou seja como ação concreta, né? Então sempre dá para se fazer alguma coisa. Eu vou até compartilhar uma experiência minha que está sendo muito legal aqui em Arujá, né? Que eu acabei me unindo com um grupo de amigos, com um grupo de colegas, e nós montamos um grupo de debates, um grupo de discussões que ao mesmo tempo organiza fóruns, né? E nós desenvolvemos palestras, nós desenvolvemos debates e reflexões para a população em cima de temas progressistas. E o objetivo de fazer isso é dar um norte, é ajudar as pessoas a se politizarem e lutarem por seus direitos, por suas ideias, por seus valores. A Ana Paula, deixa eu ver o que ela colocou aqui. A questão contra a meritocracia empaca no fato que não partimos do mesmo ponto na vida e não temos as mesmas oportunidades. Por isso a luta social é importante. Concordo plenamente com você, Ana Paula. É exatamente isso, né? Mas vamos assim, eu vou tentar dar um contraponto, porque tem muita gente que não gosta dessa ideia e porque entende de uma maneira errada essa crítica contra a meritocracia. O que eu entendo, tá? Como é que eu vejo isso? Tá? E aí eu posso tomar como exemplo eu mesmo. Se eu estudo, se eu trabalho, se eu me esforço para ter uma carreira, se eu vou atrás, é claro que eu vou ter o meu mérito por isso, né? Do mesmo jeito como cada um que está me assistindo, aí cada um de vocês que estão me assistindo, eu sei que cada um tem o seu mérito dentro das suas lutas, dentro das suas conquistas. Como eu disse antes, está todo mundo ralando, está todo mundo correndo atrás, né? Então, nós temos o mérito nosso, limitado às nossas conquistas, à nossa luta diária, etc. e tal. Porém, realmente, cada um parte de um ponto de partida diferente. Alguns com mais acesso e outros com menos acesso. E também, alguns enfrentam barreiras que outros não enfrentam. Quer queira, quer não, por exemplo, no nosso país, sei que isso é um assunto tabu para muita gente, mas eu vou falar mesmo assim. No nosso país, pessoas negras têm um pouco mais de dificuldade para conseguir galgar uma caminhada de sucesso do que pessoas brancas. Porque existe um racismo no país, né? Não é porque o negro é incapaz, de jeito nenhum, né? Na verdade, a questão da capacidade, e tem até estudos que comprovam isso, tá? Tem estudos dentro da psicologia social, que mostram que não importa se é negro, branco, indígena, amarelo, ou seja lá o que for. A raça ou a etnia em si, ela não cria uma diferença de capacidade entre as pessoas. O Homo sapiens, no planeta todo, tá? Tem pesquisa que mostra isso.
o Homo sapiens no planeta todo tem mais ou menos o mesmo nível de inteligência e capacidade, né? Porém, a sociedade, ela cria dificuldades e obstáculos, inclusive dependendo da etnia, né? Então, o negro no Brasil, e isso é estatístico, tem estatística, ainda ganha menos, ainda tem dificuldade, tá, de ocupar cargos de liderança. Tem aparecido, aparece um caso ou outro, né? Mas, de uma forma geral, ainda enfrenta dificuldades por conta do racismo, é uma questão social mesmo. E é isso que gera uma desigualdade social também, né? Isso que eu acabei de falar é um exemplo da questão da desigualdade social. E pelo menos assim, quem é partidário da esquerda, como é o meu caso, a gente quer lutar contra isso, né? Quem é progressista quer lutar contra isso, né? Quer lutar para diminuir essa desigualdade, para que todos possam partir de um mesmo ponto, se não for de um mesmo ponto igualzinho para todo mundo, mas próximo, né? Que todos tenham esse acesso à escola, à saúde, à educação, as oportunidades de uma forma geral, né? Aí sim, se todo mundo partisse mais ou menos do mesmo ponto e se fossem garantidas as mesmas condições para todo mundo, aí nós não teríamos a meritocracia, não existiria mais isso, a gente, né, nem pensaria nisso. Na verdade, qual é o problema da meritocracia? Como eu falei, cada pessoa tem o seu método, o seu mérito dentro da sua vida, dentro do seu alcance de possibilidades. Mas o problema da meritocracia é exatamente desconsiderar a desigualdade que cada pessoa tem no acesso aos bens de uma forma geral, sejam bens sociais, materiais, simbólicos, culturais e etc. Né? Então, assim, quem acredita em meritocracia normalmente não leva em conta a desigualdade, não leva em conta que, de repente, um gay, de repente, pode estar em desvantagem em relação a um hétero, para uma determinada profissão, por exemplo. Ou que uma pessoa negra está em desvantagem em relação a uma pessoa branca, para tentar um determinado cargo, uma determinada profissão. Vejam bem, tá? Eu não estou fantasiando, não. Eu vou dar um exemplo. Eu acompanho uma página muito bacana que é... eu não lembro agora o nome da página. A página da Manu. É alguma coisa... o Papo Reto com Manu. Tá? É a página que eu sigo. O Papo Reto com Manu. E aí o que ela me mostra? Tá? Ela fez a postagem. De um determinado emprego, eu acho que era para modelos que iam apresentar carros. Era uma coisa assim, era uma coisa midiática, né? Eram vagas para modelos apresentarem carros, fazerem a promoção de carros, automóveis, etc. Mas a modelo tinha que ser branca, tinha que ser loira, tinha que ter cabelo liso e olhos claros. Tá? Então vejam que a oferta de emprego, ela privilegiava um determinado grupo étnico. E todo mundo que estivesse fora desse grupo não conseguiria esse emprego. Então, o conceito de meritocracia, ele faz vistas grossas a esse tipo de segregação, na verdade, né? E de favorecimento de um determinado grupo. Isso na nossa sociedade existe muito, né? Infelizmente, isso na nossa sociedade existe muito. E nós teríamos que lutar contra isso, né? Então, assim, eu ainda vou fazer o vídeo de soluções astrológicas, tá? Ainda vou fazer. Mas o que eu acho, assim, qual seria o caminho da solução, né? Se a astrologia, né? E a astrologia que eu pratico, que fique bem claro, a astrologia que eu pratico, ela é feita junto com os estudos comparativos em ciências humanas e sociais. Tá? Então, eu faço astrologia também articulando com o que eu sei de sociologia, de filosofia, de psicologia social e por aí vai. Então, assim, se esses estudos todos me mostram que o Brasil está caminhando para uma organização política e social extremamente conservadora, ditatorial e por aí vai, o que a gente poderia fazer para resolver isso? Então, assim, quais são as minhas propostas de solução? Primeiro,
tem que se politizar, tem que se alfabetizar politicamente, porque, inclusive, quem não se alfabetiza politicamente nem percebe que essas coisas estão acontecendo. Porque o movimento da mídia tradicional, da mídia conservadora, da mídia tipo Rede Globo, Record, né? Jornal Estadão, Folha, Revista Veja, Revista Isto É, Jornal da Jovem Pan. Então, essas mídias tradicionais e conservadoras, elas tentam esconder que as coisas estão caminhando para isso. Elas são cúmplices desse tipo de situação. Porque essas mídias conservadoras, tá, elas são patrocinadas por elas, na verdade, assim, os donos dessas mídias são famílias muito ricas, são famílias de elite, que elas também têm os interesses delas, tá? E os interesses delas não são os interesses das pessoas mais pobres ou de classe média, né? São os interesses da classe rica mesmo, né? Que já vem de muito tempo na história do nosso país. E essas mídias, elas também têm uma cumplicidade, elas têm todo um acordo com o mercado internacional, principalmente com empresas multinacionais estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, assim, essas mídias não querem que a gente perceba que as coisas estão caminhando para esse sistema conservador, ditatorial e por aí vai. Então, você só vai conseguir perceber isso se você se politizar, né? E é como eu falei, a maneira de conseguir fazer isso, de você se politizar, é tendo o mínimo que seja de leitura em ciências humanas e sociais, né? E para quem quer começar, eu acho que um bom livro de história do Brasil, e um bom livro de sociologia já ajudaria bastante, né? Mesmo que seja um livro resumidinho de 100 páginas. Mas 100 páginas para mim é um livro resumido, não sei para vocês, mas para mim é. Então, assim, é necessário isso. E do lado da esquerda, eu não vou comentar tanto do lado da direita, porque não é a minha praia, vai. A minha praia é a esquerda. Eu acho que a esquerda tinha que se unir mais, né, nos seus objetivos, ser mais coesa, para ter força para lutar contra esse conservadorismo extremo que está chegando. Mas eu vou voltar no meu exemplo, tá? Eu tinha desenvolvido um raciocínio de que todo mundo pode fazer alguma coisa. A gente não precisa assistir o governo tirando nossos direitos, a gente não precisa assistir o governo fazendo tudo o que faz de braços cruzados, né? E só reclamando. A gente pode fazer coisas positivas que, de alguma forma, possam combater essa situação. Eu acredito nisso. Por mais que a astrologia diga que nós estamos indo para um caminho conservador, ditatorial, mas o destino ele não é predeterminado ponto a ponto. O destino não é predeterminado 100%. Tá? Mesmo que haja uma tendência muito grande para se acontecer alguma coisa, se existe uma tendência grande para acontecer algo, existe, nem que seja uma probabilidade pequena, de acontecer o oposto, né? E a gente pode apostar nisso, a gente pode fazer alguma coisa e aquilo que parecia ser uma possibilidade pequena pode se tornar uma possibilidade grande se todo mundo caminhar na mesma direção. Então eu acredito que todo mundo pode fazer alguma coisa para enfrentar essa situação. Voltando no meu exemplo de Arujá, então eu me uni com um grupo, né? E nós estamos fazendo palestras, nós estamos fazendo eventos. Logo, logo vamos fazer um segundo evento aqui em Arujá. Está previsto, se eu não me engano, lá para o dia 21, eu acho que é isso, 21/10. A gente vai fazer um fórum falando sobre questões de educação. Porque também é outra área que está em crise, né? A educação também está em crise. A gente sabe que existe aí um projeto da extrema-direita conservadora, que é o projeto Escola Sem Partido, que eu já vi, algumas pessoas já vieram me elogiar esse projeto, né? O próprio nome Escola Sem Partido é um nome ideológico, né? Ele é um nome retórico. Para enganar, né, a gente, é para inglês ver. Porque é impossível você ter uma escola sem partido no sentido de sem ideologia, sem um caminho ideológico. Isso é impossível. Impossível. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque na filosofia a gente tem
Eu tenho muitas matérias, inclusive, voltadas para a questão da educação, filosofia da educação e por aí vai. Então, a gente sabe que qualquer escola que você montar, qualquer modelo, seja um modelo militar, seja um modelo conservador, seja um modelo cristão, tá? As primeiras escolas no Brasil eram escolas jesuíticas, né? Eram escolas cristãs. Na verdade, a gente teve um modelo de educação cristã jesuítico por mais de 300 anos. Aliás, não, por mais de 200 anos, desculpa, por mais de 200 anos, né? Só que esse modelo tem repercussões até os dias atuais. Até hoje, a gente tem alguma coisinha de resquício desse modelo cristão de educação, né? Inclusive, hoje em dia se tem uma discussão se não deveria voltar o ensino religioso para as escolas, né? Mas, enfim, seja qual for o modelo que você crie, existe um objetivo por trás, um objetivo social mais amplo, ideológico mais amplo. Então, na verdade, não existe isso de uma escola sem partido, uma escola sem ideologia. Mas eu vou deixar isso para desenvolver numa próxima live. Então, assim, essa experiência que eu estou tendo dos fóruns com esses meus amigos aqui de Arujá é um exemplo de uma tentativa de reação, né? Que ela é pequena, mas se outros grupos, outros também fizerem, você, por exemplo, está aí me assistindo, você pode começar a fazer isso perto da sua casa, no seu bairro, na sua região, né? Uma boa maneira de começar isso, eu vou dar uma dica aqui. Também é entender, tá? Vou dar uma dica. Essa dica é muito interessante para quem quer começar uma iniciativa assim. É entender, tá? Eu vou na contramão agora. Eu vou falar uma coisa que é muito diferente do que a maioria das pessoas falam. É isso. Nem todo político é desonesto. Nem todo é. Se vocês procurarem, vocês vão achar um vereador perto da região de vocês que é uma pessoa mais honesta. Que é honesta. Simples assim. É uma pessoa honesta. Entrou na política porque quer fazer a diferença. Entrou na política porque quer ajudar. É minoria dos casos? Pode até ser. Mas existe. E é muito bom colar nessa pessoa. A ideia é exatamente colar nessa pessoa. Essa pessoa, quer queira, quer não, ela é uma liderança política. E ela pode reunir, ela pode agregar pessoas que desenvolvam algum tipo de movimento, como é o fórum que a gente faz aqui em Arujá. Nós temos o apoio de um vereador, nós temos o apoio de um presidente de um partido que nos ajuda, né? E muitas vezes essa liderança, ela pode fazer a diferença, ela pode colaborar. Essa ideia de que todo político, sem exceção, é corrupto, e vocês sabem que, vou dizer para vocês, nas mídias de direita isso aparece muito, esse argumento, essa fala, né? Isso também vai contra nós. Para pensar um pouquinho, se todo político realmente é desonesto, se for assim, se isso fosse verdade, não teria saída para nós. Não teria saída nenhuma, nada, né? Então, se você pesquisar, mapear, rastrear, você vai achar sim um político que seja honesto e alguém que seja acessível e próximo. Normalmente um vereador, ele tem que ser essa pessoa. Teria ou tem que ser essa pessoa. Mas tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que procurar. E hoje em dia eu acho inclusive que é até mais fácil você achar essa pessoa, porque muitos desses políticos, eles têm rede social, existe uma transparência no que eles fazem, né? Você pode acompanhar de perto e ver o que eles fazem. Então, a gente tem essa facilidade, a gente tem essa ferramenta hoje em dia. Então dá para acompanhar. Por exemplo, eu conheço uma vereadora que vira e mexe, ela chama a população para montar grupos de debate, de reflexão e de ação política concreta, né? Então, assim, vejam, o que eu estou dizendo aqui? Que todos nós podemos fazer alguma coisa, sim. Todos nós podemos tomar alguma ação, alguma atitude para melhorar, tá? Para melhorar a nossa própria condição social, política. Porque se a gente deixar, tá? Se a gente não fizer nada mesmo, nem que seja um ativismo virtual,
nas redes sociais, se a gente não fizer isso, aí eu posso falar que as tendências que eu estou vendo na astrologia, até porque são tendências e são tendências fortes, são tendências grandes, elas vão se concretizar sim, se a gente não fizer nada. Tá? Então, eu acho que tem que fazer. Se politize, se alfabetize politicamente, busque conhecimento e pense em alguma coisa que você possa fazer na sua região. Não você sozinho, mas você com amigos, com associações de bairro, com grupos. Né? E se você conseguir achar um político honesto, porque tem, mesmo que seja minoria, mas tem, se você achar, faça contato com essa pessoa, nem que seja virtualmente. Né? Depois, quem sabe, um contato presencial e a organização de algum tipo de trabalho que vale a pena. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue combater essa tendência que eu estou vendo correr para a gente. Tá? Então, assim, eu não sei se eu respondi, né? A gente começou isso a partir de um questionamento, né, que me foi feito. Acho que ela não está mais aqui, né? Até porque eu falei tanto. Ascendente em Gêmeos fala, viu, gente? Ascendente em Gêmeos fala pra caramba. Ascendente em... Agora vamos mais para astrologia. Ascendente em Gêmeos é tagarela, é papagaio. A Ana Paula. Todos podemos ser ativistas políticos por um país melhor. Sim, todos. Eu acho que, assim, tem gente que acha besteira o ativismo virtual por Facebook, por, sei lá, por redes sociais, né, por Twitter. Eu não acho besteira. Eu acho que, assim, porque política, na verdade, política é informação, política é conversa, é diálogo, é comunicação. Então, mesmo por redes sociais, isso que eu estou fazendo aqui agora é um ativismo político, né? Eu estou levando informação, eu estou trazendo informação, são minhas ideias. Não sou o dono da verdade, de jeito nenhum. E ninguém é dono da verdade, né? E, aliás, exatamente porque ninguém é dono da verdade, a gente precisa ter o diálogo, precisa ter a troca, né? É muito bom se tiver pessoas que discordem de mim, então vamos dialogar, vamos conversar, vamos tentar chegar a alguns consensos, né? E também entender algumas divergências. Esse movimento da informação é um ato político em si mesmo, né? Lucemprine, oi minha amiga. Passando na peneira sempre dá para separar alguns políticos. Poucos, mas dá, né? Ou talvez nem tão poucos. Olha só que coisa interessante, né? Peraí, deixa eu ver o que mais que a Ana Paula falou aqui. Não existe educação sem falas políticas. A política move a sociedade. Pois é, né? Olha para onde que a conversa foi, né? Mas enfim. Tudo na vida é político, né? Política não é partido, né? As pessoas confundem um pouco, eu acho isso, né? Que as pessoas confundem um pouco política com partidarismo. O partidarismo faz parte da política, mas a política não é só isso. A política é qualquer ação coletiva que nós façamos e muitas vezes tem a ver com decisões que são feitas, né, dentro de um contexto coletivo, de um contexto de grupo. Então, muitas coisas que a gente acha que não é política, na verdade é qualquer ação coletiva de grupo e que envolva decisões de grupo. A escola se encaixa nessa definição. A escola ela tem um papel político enfim, isso é intrínseco à escola. A saúde envolve questões políticas, enfim, até o esporte, né? Até o esporte envolve questões políticas. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora, deixa eu ver para onde eu vou aqui na conversa. Eu ia falar dos partidos políticos. Tá, então acho que é importante falar disso. Foi bom. Milvana, muitos partidos políticos. Então, acho que é interessante falar um pouco sobre isso. Porque, assim, esse assunto é complexo, tá? Eu acho que eu teria que fazer uma live só sobre isso. Mas eu quero apontar um detalhe, porque foi um detalhe que eu encontrei em algumas postagens. Eu sou muito ligado
apesar de eu ter uma crítica forte à mídia conservadora, eu assisto a mídia conservadora e assisto também as mídias alternativas, ambas, até para poder ter esse contraponto, né? E em uma dessas mídias, inclusive é uma mídia oficial mesmo, essa mídia me mostrou, tá? Consta esse dado, que os partidos políticos mais corruptos, vejam que coisa interessante, são o PMDB, em primeiro lugar, inclusive, é o DEM, né? Depois o PMDB, o PSDB e o PP. Se você somar os 4 partidos juntos, eu lembro que dava assim uma quantidade muito grande de políticos. São muitos. Cada partido tem pelo menos algo em torno de 50, 60 políticos que já foram condenados mesmo, tá? Que já está comprovado, não tem como ter dúvida. O PT também tem políticos que foram condenados, era alguma coisa em torno de 9 ou 10 políticos, mas assim, bem menos do que esses outros que eu estou falando para vocês. E o que me chamou a atenção é que os partidos de esquerda, no caso o PCO, o PSTU, o PCdoB e também o PSOL, esses partidos de esquerda no geral, não tinham nenhum caso de corrupção comprovado e condenado. Tá? Isso é um relatório do Tribunal Regional Eleitoral, se eu não me engano, só que é um relatório de 2009. Tá? Eu não sei como estaria agora em 2017, se fosse feito a mesma pesquisa, não sei dizer, porque não consta esse dado. Se algum de vocês tiver um dado mais atualizado, vocês podem me passar. Mas eu acho que não foi feito, inclusive, pelo menos no TSE, não foi feito, no TRE não foi feito outro relatório depois desse. Mas me chamou a atenção que normalmente se diz que o PT acabou com o país, né? O PT destruiu o Brasil. O PT, ele tem 1.500 militantes, tá? 1.500 pessoas filiadas. Pelo menos no relatório de 2009, você vai ter aí um pouco mais do que 10 políticos condenados por corrupção. O meu raciocínio é assim, esses políticos eles não representam os 1.500 filiados e militantes do PT que trabalham sério, tá? Porque assim, eu acho que muitos de vocês não sabem disso, mas muitos dos filiados e militantes do PT são pessoas de base popular. São trabalhadores. PT, Partido dos Trabalhadores, né? Desses 1.500 filiados, a maioria são trabalhadores mesmo, como você, como eu, né? Não estou aqui querendo defender o PT, não. Eu só estou querendo assim, que vocês saibam o que acontece nos bastidores do partido. Mais de 1,5 milhão dos filiados, a maioria, eu disse que é 1,5 milhão de filiados, né? A maioria são pessoas de classe popular, não são as pessoas que assaltam, roubam, fazem corrupção nem nada. Então esses políticos, eles não representam esse grupo, tá? Essa dezena de políticos do PT que foram, inclusive, condenados, eles não representam a maioria dos filiados. Tanto é que, até onde eu sei, o PT expulsou esses políticos. E quem tem que, digamos assim, punir esses políticos é a justiça, né? Então, não é o PT, não é o partido que vai punir. O partido, no máximo, pode expulsar ou abrir um processo contra o político. Mas quem tem que punir é a justiça. É assim que tem que ser, né? Mas os partidos de esquerda menores, eles não têm nenhum caso registrado. Assim, não consta, pelo menos nos relatórios oficiais, isso eu posso dizer. Concordo que esses relatórios talvez precisem ser atualizados, não foram. Então não tem como eu falar de dados atualizados, eu tenho como falar do que eu tenho, que é 2009. Agora, mesmo em 2009, você já tem o fato de que a maioria dos políticos corruptos estão em partidos de direita, tá? Que no caso é o DEM, PMDB, PSDB, muito corrupto, e PP. Então,
dá para ter uma noção, tá? Mesmo numa linha partidarista, dá para ter uma noção de para onde que você tem que caminhar e para onde você não deve caminhar, tá? Eu não vou negar que eu tenho uma simpatia com o PSOL. Apesar de eu não gostar, por exemplo, de algumas declarações que a Luciana Genro tem feito, eu tenho achado que ela tem feito algumas declarações ingênuas. Mas muitos dos vereadores do PSOL, eles têm uma militância muito interessante, eles têm lutas que eu acho que seria interessante vocês irem atrás para saber. Eu acompanho, eu não sou do PSOL, tá? Não sou militante do PSOL, assim. Eu acompanho todos os partidos, na verdade. Eu vejo o que todo mundo faz. Mas eu tenho percebido que muitos vereadores do PSOL têm uma conduta política realmente muito interessante. Alguns, por exemplo, tem vereadora ou vereadora do PSOL que luta pela causa LGBT, que luta pela causa das mulheres, que lutam por causas étnicas. Então, assim, é um trabalho muito bacana e que mostra para mim que existe gente boa, sim, existe, dentro da política, mesmo que seja minoria. São até os partidos menores, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. Lúcia Plínio. Oi, meu querido, tô adorando a live. Ah, legal. Ativismo de internet é mega válido, sim. Tudo que aprendi sobre feminismo e política foi via Facebook e fiz amigos incríveis. Pois é, assim, eu acho que eu falei, né, da importância de ter uma leitura em ciências humanas e sociais, seja em sociologia ou em filosofia política, em psicologia social, antropologia também. É legal ter um pouco de leitura. Mas às vezes também, eu não vou negar que às vezes os livros são muito teóricos. Tá? Às vezes a coisa fica muito numa abstração muito conceitual e teórica demais e fica difícil entender como que aquela teoria pode ser aplicada na prática. E os ativismos de internet, eles às vezes mostram isso. Tá? Assim, quando você acompanha algumas páginas de ativismo, eu vou até citar algumas páginas que eu gosto e que eu indicaria para vocês. Quem vê minhas postagens já sabe. Eu gosto muito de um canal que é o canal Púrpura, da Mariana. Assim, na minha opinião, é um dos melhores canais. Se vocês buscarem lá na busca, colocarem lá, canal Púrpura, tá? E pegarem o canal da Mariana, ele é excelente. Assim, não tem como a pessoa não se alfabetizar politicamente com ela. Mas tem também o canal do Paulo Stoppa, eu acho que é isso, né? Enfim, é só vocês colocarem Stoppa, S-T-O-P-P-A. Então, o canal do Stoppa é excelente. Ele tem uma playlist de geopolítica que é essencial. Não tem como... Não sei se vocês ouviram o barulho de moto, né? Não tem como você não entender... não tem como você entender política se você não entender de geopolítica, de política mundial. Né? Porque, assim, também um pouco da nossa situação aqui no Brasil, aliás, um pouco não, isso foi um eufemismo. Na verdade, assim, muito do que acontece aqui no Brasil, nos países da América Latina, nos países da África, tem muito a ver com interferências dos países da Europa, dos Estados Unidos. Se você não entender essa geopolítica mundial, você não vai entender o que acontece na Venezuela, não vai entender o que acontece aqui no próprio Brasil, né, e em outros países por aí afora. Então, o Stoppa, ele tem uma playlist só de geopolítica que explica muito bem isso. Né? Então, eu citei o canal Púrpura, o canal do Stoppa, eu acho muito legal, no YouTube. Tem o Mídia Ninja, que eu acho ótimo, né? Assim, é bastante confiável as postagens deles. Né? Isso dentro da mídia alternativa. Para quem gosta de mídia conservadora, então é Rede Globo, né? É Revista Veja, é Jornal Jovem Pan. Gente, e eu vou ser bem honesto, eu assisto as duas mídias, tá? Tanto a conservadora quanto as mídias alternativas.
E não tem jeito, tá? As mídias conservadoras, elas realmente manipulam muito. Elas mais desinformam do que informam. E talvez vocês me perguntem, ué, mas se você acha isso, por que você assiste às mídias conservadoras, né? Exatamente para mapear o discurso deles. Exatamente para saber que tipo de manipulação eles fazem. Tá? Eu disse que não ia comentar muito. Não, ascendente em Gêmeos, olha isso. É aquele que fala, né? Eu disse que eu não ia comentar muito, mas assim, vou falar um pouquinho dessa polêmica aí do museu, né? Eu não sei se vocês estão a par. Nas redes sociais, pelo menos nas mídias alternativas, está aparecendo muito. Vocês vão encontrar no Socialista Morena, a outra página que eu gosto muito, é uma mídia alternativa, é uma mídia não capitalista. Então, assim, é bastante interessante as análises desse site, do Socialista Morena. Eu até coloquei uma postagem na minha própria timeline. Então, assim, teve uma exposição aí, que é uma exposição de obras de arte de filosofia queer. Tá? A natureza dessas obras de arte é uma natureza queer. Eu tenho vídeos sobre filosofia queer, teoria queer no meu canal Nerd Cult. Depois eu vou colocar aqui nos comentários o link para quem quiser ver depois. Tem que entender o que é teoria queer para entender essa exposição de obras de arte. Mas o que acabou acontecendo? Houve muito protesto contra essas obras de arte, porque diziam que essas obras de arte elas fazem apologia à zoofilia, ou então esqueci o outro termo, pedofilia, né? Então essas obras de arte fariam muita apologia tanto à pedofilia quanto à zoofilia. Na verdade, é uma exposição de obras de arte queer. A teoria queer, a filosofia queer, ela trabalha com aquilo que é a sombra da sociedade, com aquilo que é rejeitado pela sociedade. Então, por exemplo, vai trabalhar com a questão LGBT, principalmente transexual. Tanto é que um dos quadros que tinha nessa exposição era um quadro do Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso atualmente ele está conservador, mas na boa época dele como artista, ele era rebelde, né? Ele era uma pessoa contestadora. Então ele aparece nessas exposições, tem uma foto dele. Enfim, existem várias obras que contestam valores da nossa sociedade, inclusive valores de ordem sexual. Então são obras provocativas mesmo, né? E a arte ela tem essa função de provocar. Mesmo que pegue temas muito polêmicos, como por exemplo a pedofilia e a zoofilia. Não quer dizer que está fazendo uma apologia, mas está colocando a questão em reflexão. A arte também existe para produzir uma reflexão. É para isso que ela existe. Ela tem um certo papel semelhante à filosofia. E outra coisa, ela vai gerar uma reflexão e você não tem obrigatoriamente que gostar das obras de arte. Você pode não gostar. Você pode ver uma determinada obra de arte, ela é obra de arte, ela tem um simbolismo. E ela pode te gerar um sentimento ruim, de repulsa. Você pode não gostar, mas a função dela é essa mesmo. Exatamente para poder produzir a reflexão, quebrar regras para produzir reflexão. Isso não quer dizer que você vai pegar aquilo que é simbólico e depois transformar em algo concreto da sua vida. Não é isso, né? Só que vejam o que aconteceu. Um determinado grupo que é chamado de MBL, acho que muita gente que está aqui me assistindo já sabe o que é MBL, é um grupo de jovens que se diziam no começo apartidários e que depois foi descoberto que eles recebiam dinheiro, né, verba do PSDB principalmente, mas de outros partidos aliados, como também o PMDB. Lembra que eu falei que esse é um partido que tem uma quantidade grande de corruptos, né? E eles têm, veja, se você entender de geopolítica, você vai entender que esses partidos eles têm um vínculo forte, né, com os Estados Unidos, com o mercado internacional, interesses internacionais, tá?
para atrapalhar aqui dentro do nosso país. Mas enfim, esses partidos, depois foi descoberto que eles patrocinavam o MBL, tá? Apesar do MBL se dizer apartidário. E eu acompanho a página do MBL, estou sempre ali olhando. Eles estão sempre provocando, eles estão sempre produzindo muita mentira. É uma das páginas da internet que mais produz mentira, né? Manipulação. E sempre dentro de uma linha reacionária, né? De combate, eles tentam criminalizar a esquerda, por exemplo. E com ideias muito absurdas, eles defendem coisas muito absurdas, né? Bom, exatamente eles foram os que atacaram, que criaram muita crítica contra essa exposição de obras queer, tá? De sentido queer. E aí eles conseguiram mobilizar muita gente, e se eu não me engano foi o Santander, né, que é a empresa que estava patrocinando essa exposição. Ela resolveu voltar para trás, é uma empresa particular, vamos lembrar disso. Então eles resolveram cancelar a exposição por causa do excesso de críticas, né, de manifestações engendrados pelo MBL. Vejam bem, o MBL, que é extremamente mal intencionado e mentiroso, eles têm nas páginas deles mais de 5 milhões de seguidores. Eles têm muita força, eles têm muito poder. Só que são extremamente mal intencionados. E eles não se preocupam em simplesmente mentir. Tá? Eles entraram na exposição sem autorização, gravaram algumas imagens, e na página deles, que tem milhões de seguidores, eles fizeram um escarcéu, falando que aquelas obras de arte eram imorais, enfim, todas as mentiras que vocês possam imaginar. E aí gerou esse protesto que aí derrubou então a exposição. A exposição foi cancelada. Eu quero que vocês entendam que, assim, lógico, não sou defensor de pedofilia e nem de zoofilia, não é isso. Mas eu entendo que numa exposição de obra de arte, a ideia é problematizar o assunto, é trazer o assunto para uma reflexão. Tá? Quando você olha a obra de arte, é isso que tem que acontecer. Eu vi as reportagens dessa exposição. Ela tem todo um fundamento acadêmico, tem pesquisa, tem estudo para fazer as obras de arte. É assim que tem que ser mesmo. Né? Se fosse, vejam bem, se fosse um grupo de acadêmicos, de pessoas entendedoras da arte, de especialistas da arte, que chegassem e falassem, não, essa exposição ela é ilegal, é antiética, ela é destrutiva, ela tem que ser... não pode fazer isso, tem que tirar. Se fosse isso, tudo bem. Para mim, eu aceitaria. Eu próprio não sou especialista em arte, eu não sou. Então, se fosse um grupo de especialistas, mas assim, o MBL, que é um grupo totalmente despolitizado, alienado, mal intencionado, mente... Tá? Assim, eu sei porque eu sigo a página. Tá? E aí eu respondo a pergunta que eu mesmo fiz. Por que de repente eu sigo essas páginas, né, conservadoras, que afinal de contas mentem, enfim, tem esses interesses todos que eu já comentei na live. Eu faço isso exatamente para mapear a linha de discurso deles. Tá? Eu sei dizer para vocês que se foi o MBL que tentou derrubar essa exposição e conseguiu, isso não é boa coisa. Tá? Assim, alguma coisa de errada tem nisso. Algum interesse maligno mesmo, maléfico tem nisso. Né? Porque o MBL, inclusive, eles são muito contra a educação, eles atacam a educação. Tá? Eles defendem o projeto da educação sem partido, que na verdade é uma forma de ataque à educação. Então, assim, se eles foram contra a exposição, eu sou a favor da exposição. Né? Eu sou a favor, porque assim, não vem boa coisa deles. Tá? E eu sei disso por quê? Porque eu acompanho o trabalho que eles fazem.
Então, ao mesmo tempo, eu acompanho sim as mídias conservadoras e reacionárias e as mídias progressistas, as mídias de esquerda, tá? As mídias alternativas. E eu percebo, é lógico, toda mídia tem a sua manipulação, né? Toda mídia tem. Mas as mídias de esquerda, as mídias alternativas, elas são muito mais construtivas. Eu tenho muito mais confiança no que eu vejo nessas mídias, né? E as que eu mais gosto eu já citei e deixo como recomendação para vocês. Deixa eu ver se tem mais comentários. Ah, nossa, tem um monte de comentário aqui, peraí. O Ascendente em Gêmeos falou, eu nem vi os comentários aqui, né? Verônica Freitas, um beijo para você, interessante. Lucentrini, maravilhoso o canal Púrpura, ela é super didática, realmente, concordo, Lucentrini, é isso aí. Leonardo Estopa, é mesmo, não é Paulo Estopa, tá, gente? É Leonardo Estopa. Jussara Narguilha, Leonardo Estopa, Economia e Geopolítica, e o cafezinho, muito bom, realmente. Rodolfo, Fernando, um abração para você, realmente, é o Leonardo Estopa. Eu devia ter lido os comentários, aí eu não tinha Paulo Estopa, né? Quem é o Paulo Estopa? O Odair já está falando que vai estar comigo na próxima live, legal. Lu, minha internet está travando, mas tudo bem, depois eu vou deixar a live aqui na página. E o cruzamento de Jesus com a deusa Shiva. Pois é, né? Nessa exposição de arte tinha uma imagem de Jesus com vários braços. Eu não sou especialista em arte, eu não sei o que isso possa significar. Eu sei o que é a teoria queer, a filosofia queer, tá? Que é o que embasa a exposição de arte. Como eu disse, eu tenho um vídeo, né, de uma pesquisa sobre filosofia queer que está no meu canal. Depois eu vou deixar aqui nos comentários para quem quiser ver depois. Então eu sei que a filosofia queer lida com aquilo que é tabu na sociedade, né? Lida com a sombra da sociedade. Lida com aquilo que a sociedade não quer ver, na verdade, né? E principalmente no âmbito sexual, tá? As várias sexualidades que são diferentes da sexualidade binária tradicional, né? Então eu sei disso, mas o que deve ser aquele quadro de Jesus com vários braços? Eu imaginei que é alguma mistura de Jesus com alguma divindade hindu, né? Só que assim, qual é a reflexão de um quadro assim? Com certeza, a reflexão é sobre alguma coisa de ordem religiosa, mas aí um especialista da arte é que vai saber dizer melhor, né? Movimento bunda lelê, não sei o que quer dizer isso. Parece que o Santander pediu na justiça e o Face tirou o vídeo do ar. Acho que foi a armação entre o Santander e o MBL para jogar todos os artistas num balaio marginalizado. Já tem gente dizendo que todos os artistas são de esquerda e são degenerados como Hitler dizia. É aquela historinha, né? Que algumas pessoas têm de querer dizer que o Hitler era de esquerda, né? Absurdo. E assim, dentro disso que você está falando, Jussara, eu também acho que tem uma tentativa de querer queimar o filme dos LGBTs. Porque muitos dos artistas, muitos dos intelectuais que participaram do estudo que fundamentava essa exposição de arte são do universo LGBTs. Muitos eram gays, homossexuais. Eles estão atacando a educação e não vamos esquecer lá dentro de um negro gay conservador. Isso depois pode ser um assunto de uma próxima live, né? Porque assim, eu tenho percebido esse fenômeno, né? Por exemplo, o negro que ataca os direitos da comunidade negra. Ou o gay que ataca os direitos da comunidade LGBT, que é contra, por exemplo, o gay que é contra o casamento gay. Né, o direito de um casamento homossexual. Ou então, enfim, mulheres, por exemplo, que são contra o feminismo e que são contra os direitos das próprias mulheres, né, e que muitas vezes defendem o lado do homem. Então, isso é um fenômeno a ser debatido, pode ser um assunto de uma próxima live.
né? Como daqui a pouco eu vou terminar essa, né? Pretendo terminar às 8h30, então eu não vou desenvolver isso agora, mas isso pode ser um assunto para uma próxima live. Deixa eu ver aqui. O MBL é ditador e moralista sem moral. Concordo. Na verdade, eu acho... Até porque, como eu acompanho, Ana Paula, eu acho eles piores do que isso. É pior do que isso. Tá, Bunda Lelê é o MBL. Realmente... Gente, assim, o MBL é uma coisa sem noção, né? Eles defendem ideias totalmente irracionais. Isso na astrologia eu tenho visto como sendo um pouco essa coisa do movimento de Netuno, tá? Na astrologia eu vejo muito isso, né? Como existe um aspecto entre Netuno e Plutão que tem a ver com isso. Sei que talvez algumas pessoas que entraram quase agora na live acham que a astrologia e política não tem nada a ver, né? Muito pelo contrário. A história da astrologia a astrologia ela nasceu com a política. A astrologia ela simplesmente, hoje em dia, né, o pessoal que gosta de astrologia muitas vezes vem atrás de entretenimento, quer saber de signos, os signos e o amor, horóscopo, que inclusive é um trabalho que eu faço no meu canal também, porque eu acho que a vida também tem isso, tem o entretenimento, né? Tem aqueles momentos de lazer, aqueles momentos mais leves mesmo. Eu acho que tem que ter, inclusive dentro da astrologia. Mas a astrologia séria, ela nasce com a política, né? Ela é muito antiga. Se você pensar na época dos mesopotâmicos, na época dos medievais, a astrologia tinha um papel importantíssimo, por exemplo, para prever guerras, para prever acontecimentos os mais diversos. Até mesmo a produção agrícola de uma determinada região era avaliada a partir da astrologia. A astrologia tinha um papel até no cultivo da agricultura. Ou seja, a astrologia tinha um papel não só na política, como na economia antiga, né? Um dia eu vou desenvolver isso com mais detalhe. Eu vou encerrar a live por aqui, porque eu já falei bastante. Acho que eu nem esperava falar tanto. É a primeira vez que eu estou fazendo essa live. Estou achando essa experiência muito legal. Eu gostei muito de interagir com os comentários de vocês, aí, com as curtidas de vocês e tudo mais. Achei muito bacana. Então eu vou fazer mais vezes, né? E assim, sempre que eu for fazer uma live, eu vou colocar uma mensagem, eu vou soltar um aviso. As lives que forem mais de astrologia, eu vou fazer nas minhas comunidades de astrologia. Estou deixando os links na descrição aí, na descrição dessa live eu deixei os links. Então, quem quiser acompanhar mais as lives de astrologia, é legal entrar nas comunidades de astrologia. Quem quiser acompanhar mais as lives de temas políticos, tem o link do canal Nerd Cult, tá? Apesar que eu falo de política na astrologia também. Assistam, se quem não assistiu ainda, procura lá no meu canal, o link está ali, tá, na live. Procurem o meu vídeo sobre as previsões para o Brasil em 2020, quem não assistiu ainda. É importante entender para onde nós estamos indo, até para a gente criar estratégias de resistência. Eu ainda acredito muito que vale a pena resistir contra toda essa coisa de perdas de direitos, toda essa coisa ditatorial que está vindo por aí. Tá? Eu acho que vale a pena resistir sim, e todo mundo pode fazer alguma coisa. Acho que essa acabou sendo a mensagem principal da live de hoje. Então, gente, eu vou terminando por aqui. Amanhã mesmo já tem uma live marcada no meu canal, Professor Adalberto Pessoa, vai ser no YouTube. Vai ser legal para mim porque eu gostei muito da experiência aqui no Facebook. Vamos ver como que vai ser a experiência lá no YouTube. Gostei muito e vou me despedindo de vocês, tá? Muito obrigado aí por me acompanharem, por ter essa paciência aí de me aguentarem, né? O ascendente em Gêmeos Papagaio. Muito obrigado. E um grande beijo, um grande abraço aí para vocês, viu? Muito obrigado. Tchau. Olha os corações, estou vendo os coraçõezinhos aqui passando. Muito bacana ver os coraçõezinhos de vocês. Muito obrigado. Tá? Muito carinho mesmo. Muito obrigado.
Tchau, tchau, gente.